Olá, que Deus abençoe a sua vida no nome do Senhor Jesus Cristo. Vamos dar continuidade aqui ao nosso estudo bíblico, tá bom? E a finalidade desse estudo é o nosso crescimento espiritual, é que o evangelho verdadeiro, genuíno do Senhor Jesus seja pregado no mundo inteiro. Hoje em dia, que estamos vivendo dias maus, com muitos falsos profetas, falsas doutrinas, falsas igrejas, falsos pastores, cada vez está mais difícil de encontrar, né? A palavra de Deus pura e verdadeira. Por isso precisamos esquadrinhar as Escrituras, estudar versículo por versículo para não cair nas armadilhas enganadoras de Satanás. Por isso que eu peço a você que abra sua Bíblia para que você possa comparar, não é verdade? O que eu estou falando, né? O que nós estamos lendo aqui na Bíblia, nossos comentários, com a sua Bíblia, com a palavra de Deus, tá bom? Então, faça isso. Abra sua Bíblia agora no livro de Efésios, capítulo 4. Estamos estudando o livro de Efésios, essa carta do apóstolo Paulo à igreja de Éfeso, com verdades, com doutrinas muito importantes para toda a igreja, inclusive nos dias atuais, né? Então, se você ainda não viu os vídeos anteriores, os capítulos anteriores, eu te aconselho, se inscreva no meu canal, busque ali a playlist de Efésios e veja desde o primeiro vídeo para que você tenha um panorama completo desse livro tão magnífico que é a carta do apóstolo Paulo para a igreja de Éfeso, ok? Bom, acredito que você já tem a sua Bíblia aberta aí, Efésios capítulo 4. Vamos fazer uma oração e pedir ao Espírito Santo que fale conosco neste momento. Senhor, meu Deus e meu Pai, em o nome do Senhor Jesus Cristo, meu Deus, eu te louvo, eu te adoro, eu te glorifico, eu te exalto nesse momento, porque o Senhor é o Deus, o único e verdadeiro, Criador do universo e de todas as coisas. E nós estamos aqui, meu Pai, para te agradecer por tudo que o Senhor fez, está fazendo e fará por nós. Meu Deus, limpa o nosso coração, enche-nos do teu Espírito, e que através da leitura da tua palavra, da meditação na tua palavra, sejamos todos nós renovados, fortalecidos e cheios do teu Espírito, meu Pai. E aonde chegar este vídeo com a tua palavra, com a tua mensagem, que chegue salvação, que chegue vida eterna, em nome e para a glória do Senhor Jesus Cristo. Amém e graças a Deus. Muito bem, vamos continuar aqui então, Efésios, né? Capítulo 4. Vamos ler aqui o texto. Diz assim, ó. Diz assim. O apóstolo Paulo, ele fala assim: por isso eu, o prisioneiro no Senhor. Em que sentido que ele dizia que era prisioneiro, né? Não num mau sentido, mas de que nós estamos na mão de Deus. E não podemos fazer nada que não seja a vontade de Deus, né? Ele é soberano. Ele tem o controle de todas as coisas. A Bíblia diz que nem um fio de cabelo cai da nossa cabeça sem a permissão de Deus. O que falamos, o que pensamos, o que atuamos, tudo é guiado, dirigido e predestinado por Deus. Por isso Paulo usa essa expressão, prisioneiro no Senhor. E todos cristãos, principalmente, né? Ele é um prisioneiro de Cristo, ou seja, ele está ligado a Cristo. E sem ele, nós não podemos fazer nada, né? Sem ele, morremos espiritualmente, né? Porque ele é o cabeça, né? O que acontece, por exemplo, se você cortar um braço? Esse braço fora do corpo, ele vai se apodrecer, ele vai deixar de existir, ele morre, ele acaba. Então nós, sem Cristo, acontece a mesma coisa, estamos mortos, estamos destruídos. Por isso precisamos estar conectados com o Senhor Jesus. Por isso Paulo usa essa expressão. Por isso eu,
o prisioneiro do Senhor. Quer dizer, não tem para onde escapar, não tem para onde ir. Ele é o único e verdadeiro Deus, tá bom? Ele diz: peço que vocês vivam de maneira digna da vocação a que foram chamados, tá? Com toda a humildade, mansidão, longanimidade, suportando uns aos outros em amor, fazendo tudo para preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Em outras palavras, ele está dizendo aqui que nós cristãos, quando a pessoa nasce de novo, né? Então ela tem que viver de uma maneira digna, diferente. Você sabe que o mundo está corrompido, sempre esteve. São coisas absurdas, são coisas horríveis que acontecem, que as pessoas estão praticando nos nossos dias, né? Barbaridades, quando você vê as notícias, quando você vê o que as pessoas estão fazendo, como está o comportamento das pessoas, é horrível, está totalmente contrário à vontade de Deus. Mas nós que somos cristãos temos que ser o oposto deste mundo. O lado contrário, nós não temos que ter nenhum tipo de relação com as coisas do mundo, não temos que andar nas coisas do mundo, não temos que falar as coisas do mundo, nos expressar ou usar. Temos que viver de uma forma digna, ou seja, correta, fiel, honesta, pura, santa, perfeita diante de Deus e diante dos homens. Porque se a pessoa diz que é cristã, mas ela vive uma vida corrupta, uma vida mundana, vulgar, pecaminosa, então a verdade é que essa pessoa nunca foi uma cristã. Ela pode ser religiosa, ela pode dizer que crê em Deus, mas é tudo da boca para fora. Porque quem realmente é de Deus, ele passa por um processo de transformação, como ele diz aqui. Peço que vocês vivam de maneira digna da vocação a que foram chamados, com toda a humildade. Quer dizer, o cristão ele tem que ser humilde. Ele não pode se achar melhor que outras pessoas, né? Não pode ser orgulhoso. Mansidão. O que é a mansidão? É a tranquilidade, é manter. Não é fácil, porque somos atacados pelo diabo, somos atacados, né, por tentações constantemente. Pessoas nos atacam com palavras, com ações, né? E nós temos que manter essa mansidão, essa tranquilidade, essa calma. E só Deus mesmo pode nos dar essa mansidão. Devemos orar e pedir ao Espírito Santo que esse fruto venha crescer em nós em todo momento, né? Humildade, mansidão, longanimidade, né? O que é a longanimidade? Longanimidade é paciência. Paciência, né? As coisas não acontecem da maneira que a gente quer, na hora que a gente quer, no momento que a gente quer. Temos que ter paciência, suportando uns aos outros em amor, suportando uns aos outros em amor. Quer dizer, suportar. Hoje em dia ninguém quer suportar. Você vê quantas são as pessoas que ela, por uma briga, por uma discussão, por uma atitude errada, ela já diz: não, eu já quero me separar, eu já quero o divórcio. Quer dizer, as pessoas já não querem se submeter, as pessoas não querem servir a outra, elas só querem ser servidas, elas só querem fazer a sua própria vontade. Por isso que existe tantos divórcios, tantos casamentos fracassados, derrotados, porque a esposa não quer fazer a vontade do marido, o marido não quer fazer a vontade da esposa, né? Eles são egoístas, não querem cumprir com seus papéis de esposa, de marido, né? Então não existe essa longanimidade, essa paciência. Por isso que as pessoas estão brigando, discutindo, se matando, né? Pela falta de longanimidade. E o cristão, ele deve ser longânimo, suportando uns aos outros em amor, fazendo tudo para preservar a unidade do Espírito, o Espírito Santo, no vínculo da paz. Ou seja, temos que estar unidos. A igreja, ela deve estar unida juntamente ao Espírito Santo, e vivermos em paz, né? Dependendo de nós, né? A Bíblia nos ensina que devemos ter paz com todas as pessoas. Pessoas querem brigar com a gente, discutir, querem problemas, querem briga. Nós temos que ser o contrário, temos que querer a paz.
buscar apaziguar, buscar viver uma vida tranquila. O cristão tem que viver dessa forma, porque é a maneira correta, é a maneira justa e agradável a Deus. No versículo 4 ele diz: há somente um corpo e um só espírito, né? Como também é uma só a esperança para a qual vocês foram chamados. Há um só corpo, quer dizer, há uma só igreja, né? Há uma só igreja. Os cristãos somos unidos, não importa a placa da igreja, a denominação, isso aí não importa. Se você crê no Senhor Jesus Cristo, então somos irmãos em Cristo. Temos que estar unidos, diz aqui a palavra de Deus. Ele diz aqui, há somente um corpo e um só espírito. Quer dizer, um só espírito significa que só existe um Deus. Não existe vários deuses, vários espíritos. Existe o Espírito de Deus e fora disso, só o diabo. Fora disso, só os demônios mesmo e o espírito das pessoas. Né? Não existe outro Deus. Né? Há um somente corpo, um só espírito, como também é uma só esperança para a qual vocês foram chamados. Qual é a nossa esperança? A esperança do crente. Qual a esperança principal do cristão? Ter um filho? Comprar uma casa, um carro? Viajar? Ter dinheiro? Ter muitas propriedades? Não tem problema de você ter esse tipo de esperança. Mas essa não é a principal esperança do cristão. A principal esperança do cristão é a vida eterna. É estar toda a eternidade com Deus na glória. Né? Essa é a nossa esperança. É para isso que nós fomos chamados. Devemos nos preparar para isso, porque em qualquer momento vamos estar com Cristo na eternidade. Há um só Senhor, né? Um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, age por meio de todos e está em todos. Então Deus, o único Deus, ele está em nós, ele está em todo lugar, ele é onipresente e não existe outro como ele. Isso é uma doutrina básica cristã. Né? Então, os deuses que você escuta falar aí são falsos, são ídolos, são imagens de pau e de pedra. Tá bom? O único e verdadeiro Deus é o Senhor Jesus Cristo. Versículo 7. E a graça foi concedida a cada um de nós, segundo a medida do dom de Cristo. Por isso diz, quando ele subiu às alturas, levou o cativo o cativeiro e concedeu dons aos homens. Né? Então no versículo 7 ele fala a palavra graça. Essa palavra é muito importante que você compreenda. A palavra graça significa favor imerecido. Quando nós achamos graça diante de Deus, significa o seguinte, que ele olha para nós e nos abençoa. Ele nos favorece sem merecer. A graça é algo gratuito, você não tem que fazer nada, você não tem que pagar nada. Por exemplo, o que nós podemos fazer para sermos salvos? Nada. A salvação não depende das nossas obras. A salvação não depende dos nossos frutos. Se fosse assim, Jesus não precisaria ter morrido na cruz? Se cada um pudesse fazer alguma coisa para se salvar, então não precisaria da morte de Cristo, verdade? Então, Deus viu que nós já estávamos mortos, já estávamos condenados ao inferno, à eternidade no lago de fogo e enxofre, e ele teve misericórdia de nós. Porque as nossas obras são más, somos pecadores. Então Deus viu que estávamos caminhando para o inferno e ele nos escolheu desde da eternidade passada, antes da criação do universo. Ele nos escolheu para a vida eterna. E Cristo morreu na cruz
para que os nossos pecados sejam perdoados, somos justificados pelo sangue de Cristo e somos salvos. Isso é graça. Você não pode fazer nada para receber a salvação. Isso é uma graça de Deus, é uma dádiva de Deus. É uma misericórdia de Deus, meu amigo e minha amiga. É claro que nós temos que nos esforçar para ter boas obras, para viver uma vida certa, correta, digna, mas isso não significa que é isso que vai nos salvar. Isso é para agradar a Deus. É o mínimo que nós podemos fazer para Deus por tudo aquilo que Ele tem nos dado. Ou seja, nós que estávamos condenados, de repente, Ele nos salva em misericórdia. Por amor a Ele, por gratidão a Ele, nós vamos viver uma vida digna para não envergonhá-lo, né? Para adorá-lo e glorificá-lo nesta vida e por toda a eternidade. Tá bom? Então a palavra graça significa isso. Por isso ele diz aqui, e a graça foi concedida a cada um de nós segundo a medida do dom de Cristo. Tá? Por isso diz, quando ele subiu às alturas, quem subiu às alturas? Cristo, né? Quando ele ressuscitou, ele ficou uns dias com os discípulos, depois foi levado aos céus. Quando ele subiu às alturas, levou cativo o cativeiro. O que significa levou o cativo o cativeiro? Que ele anulou a condenação. Ele anulou a morte eterna e nos deu vida e vida eterna. E concedeu dons aos homens. Então todo dom que a gente tem provém de Deus, né? Não vem de nós mesmos. Versículo 9. Ora, o que quer dizer ele subiu? Senão que também havia descido até as regiões inferiores da terra. Né? Então Cristo, que estava no céu, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, sempre existiram e sempre estiveram nos céus dos céus, né? No seu reino, na sua glória, na sua majestade. Mas Jesus se fez homem, se fez carne, veio à terra, se humilhou, né? E experimentou até a morte de cruz, foi sepultado. É isso que Paulo quer dizer aqui. Ora, o que quer dizer ele subiu? Senão que também havia descido até as regiões inferiores da terra. Tá bom? Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus, para encher todas as coisas. Então, aonde está Deus? Ele está, o apóstolo Paulo chama de terceiro céu. Existem 3 céus, tá? Vamos entender isso melhor. Qual é o primeiro céu? O primeiro céu é essa nossa atmosfera, quando você olha para as nuvens. Esse é o primeiro céu. Qual é o segundo céu? É onde estão as estrelas, os planetas, os astros, o sol. É o segundo céu. E qual é o terceiro céu? Onde está Deus. Ele está sobre todas as coisas. O apóstolo Paulo foi levado ao terceiro céu. Ele viu coisas extraordinárias. Ele escutou coisas extraordinárias. E um dia nós vamos estar com Deus nesse lugar celestial e especial. Tá bom? Isso é maravilhoso, né? Por isso ele diz aqui, no versículo 10, aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus para encher todas as coisas. Então onde Jesus está agora? Ele está no terceiro céu, sobre todas as coisas. 11. E ele mesmo concedeu, ele mesmo, Jesus Cristo, uns para apóstolos, outro para profetas, outro para evangelistas e outro para pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, ao estado de pessoa madura, à medida da estatura da plenitude de Cristo,
para que não mais sejamos como crianças, arrastados pelas ondas e levados de um lado para outro por qualquer vento de doutrina, pela artimanha das pessoas, pela astúcia com que induzem ao erro. Mas, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, de quem todo o corpo bem ajustado e consolidado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio crescimento para a edificação de si mesmo em amor. Isso aqui é extraordinário, nós vamos analisar aqui agora, palavra por palavra, versículo por versículo. No versículo 11 ele diz: e ele mesmo concedeu uns para apóstolos. Hoje em dia existe apóstolos? Não. Deus, o Senhor Jesus, só lhe escolheu 12 apóstolos. Lembra que quando Judas morreu, foi colocado Matias no lugar de Judas, numa eleição, né, para completar os 12. E o último apóstolo que foi escolhido fora de tempo pelo próprio Senhor Jesus Cristo, na estrada de Damasco, foi o apóstolo Paulo. Então, apóstolos escolhidos e direcionados pelo próprio Senhor Jesus, só houve 13, né? Judas saiu fora e ficou esses 13, né? Então, Paulo foi o último apóstolo. Quando você vê na televisão, né, alguém usando esse título de apóstolo, não acredite, isso aí é um falso apóstolo, um pseudo-apóstolo, um falso profeta, porque para ser um apóstolo, ele deveria ser colocado a dedo, escolhido a dedo pelo próprio Senhor Jesus Cristo. E hoje em dia o que nós vemos é que eles mesmos se auto-intitulam apóstolos, não é verdade? Para dizer que são superiores ou são melhores, e conseguem enganar muitas pessoas, distorcendo a palavra de Deus com o intuito de receber dinheiro das pessoas para o seu próprio desfrute. Mas eles vão prestar conta com Deus. Então hoje em dia está cheio de falsos apóstolos, como também falsos profetas, falsos pregadores, falsos pastores, e você tem que estar de olho, você tem que tomar cuidado, porque cada dia está enchendo mais de mercenários. E como que você vai saber distinguir quem é o verdadeiro e quem é o falso? Simples, você tem que ler a Bíblia, você tem que ler o Novo Testamento, você tem que conhecer o verdadeiro Evangelho, tá bom? Você tem que meditar na palavra de Deus, aí você vai comparar o que aquele sujeito está falando. Se ele está atuando e falando de acordo com a palavra de Deus, não só pegando um versículo e tirando de contexto, então ele é um verdadeiro homem de Deus. É um verdadeiro pastor. Mas se ele distorce a palavra de Deus, se ele usa versículos só para fazer campanhas, propósitos, a fim de ganhar as pessoas para ele, o dinheiro das pessoas para ele, então aí você vai entender que é um falso profeta. Tá? Porque os apóstolos, o último foi o apóstolo Paulo, que foram escolhidos por Deus, que receberam revelações. Eles tiveram visões, sonhos, o próprio Cristo apareceu para eles, tá? Anjos apareceram para eles, eles receberam as palavras de Deus e foram incumbidos de registrá-las nas páginas do Novo Testamento. Tá bom? Então hoje nós não precisamos mais de apóstolos ou de profetas, porque a Bíblia já está completa. Não existe novas revelações. Quando alguém vem e fala, eu trouxe uma palavra de Deus para você, deixa eu ser boca de Deus na tua vida. Fuja desse tipo de pessoa que são falsos profetas. A palavra de Deus para você está na Bíblia. Abra sua Bíblia e leia que Deus vai falar com você. Tá? Não fique esperando que alguém venha adivinhar alguma coisa, venha ter um contato místico com Deus e vai trazer uma conversa fiada. Isso é maligno, isso é satânico, isso é diabólico. São falsos profetas.
Houve na época de Paulo, de Pedro, houve os apóstolos, houve os profetas? Sim, porque a Bíblia estava sendo escrita, a palavra de Deus estava sendo revelada. Agora a palavra de Deus já está completa revelada. Não existe novas revelações. Essas pessoas não veem anjos, não veem Deus, não escutam Jesus, né? O verdadeiro homem de Deus hoje, o que ele faz? Ele não inventa nada. Ele não traz novas revelações, ele simplesmente lê o texto bíblico e ele prega a palavra de Deus. Ele ensina. O verdadeiro pastor, o verdadeiro homem de Deus, é aquele que ensina como um professor, como um maestro. Tá? Ele ensina as pessoas a compreender, a ler, a identificar. Ele esclarece as escrituras para as pessoas. Esses são os verdadeiros homens de Deus que você deve seguir. E sempre com cuidado, comparando, porque ninguém é perfeito, né? Até os melhores pastores podem errar, podem se equivocar, né? Por isso não vão deixar de ser homem de Deus, não é verdade? Mas você tem que estudar a palavra de Deus, você tem que comparar o que eles dizem com o texto bíblico. Essa é a forma correta de você viver a sua vida cristã, tá bom? Então ele diz aqui: e ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas. Então esses profetas falsos de hoje em dia, que vem dizendo que viu alguma coisa, que fizeram uma bruxaria para você, que Deus está falando isso, que Deus está falando aquilo, sai fora. São falsos profetas, tá bom? Outros para evangelistas. Quem eram os evangelistas? Aqueles que saíam pregar o evangelho. Outros para pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, quer dizer, da igreja, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, ou seja, do Senhor Jesus, ao estado de pessoa madura, à medida da estatura da plenitude de Cristo. Ou seja, Deus instituiu no passado apóstolos e profetas para trazer o verdadeiro evangelho à igreja. Hoje temos o verdadeiro evangelho da graça, na palavra de Deus, no Novo Testamento. E hoje Deus segue usando os seus instrumentos, pastores, presbíteros. Pastor, presbítero, bispo, é a mesma coisa. São sinônimos, tá? Não é que um é melhor que o outro, um é diferente do outro, não. Pastor, bispo, presbítero é a mesma coisa. São pregadores, são homens de Deus, que Deus dá sabedoria para eles, né? Para nós compreendermos a palavra de Deus e explicarmos para as pessoas. É isso, nada mais. Tá bom? Então, para quê? Para que a igreja cresça espiritualmente, para que a igreja amadureça espiritualmente, para que não sejam mais crianças na fé. Infelizmente, hoje, as igrejas, principalmente essas igrejas, perdoe-me, mas eu tenho que falar a verdade, pentecostais e principalmente as neopentecostais, são aonde existe mais pessoas ignorantes da palavra de Deus, porque você vai perguntar algo para a pessoa, ela não sabe. Ela não sabe. Se você perguntar para ela o que é o evangelho, ela não sabe. Tá? Se você pergunta para ela doutrinas básicas da palavra de Deus, ela não sabe explicar. Porque ela só foi ensinada, sabe, a essa teologia satânica da prosperidade. Eles misturam, né, o motivacional com a Bíblia, faz aquela salada religiosa, né? Então, as pessoas, coitadas, estão indo buscar Deus e não estão encontrando a verdadeira doutrina. Então, essas pessoas sofrem na mão dos falsos profetas. Então, hoje em dia, existe muita ignorância. É por isso que eu estou aqui gravando os vídeos, colocando, eu sei que é muito pouco que eu estou fazendo, mas é um grãozinho de areia. É um grãozinho de areia que eu estou colocando. Estou fazendo a minha parte, né? Você deve fazer a sua também, pregando o verdadeiro evangelho, abrindo os olhos das pessoas. Tá bem, meu amigo e minha amiga? Vamos continuar aqui
No versículo 14 ele diz, para que não mais sejamos como crianças. O que é uma criança? Uma criança, coitadinha, ela não sabe nada. Ela não consegue comer. Uma criança não come sozinha, não se veste sozinha, não vai ao banheiro sozinha, não vai à escola sozinha. Ela não pode fazer nada, ela precisa, é um bebê. Então tem muitas pessoas que são crianças espiritualmente. E Paulo ele fala aqui no versículo 14, para que não mais sejamos como crianças, arrastados pelas ondas e levados de um lado para outro por qualquer vento de doutrina, pela artimanha de pessoas, pela astúcia que induzem ao erro. Marque aí o versículo 14. Paulo está dizendo que tem muitas pessoas que elas, por não conhecer a verdade sagrada, elas escutam um apóstolo, um profeta, um pastor e um fulano dizendo que é isso, dizendo que é aquilo. Perdão. E ela se deixa enganar. Aparece alguém falando, ó, lá tem tal pastor, ele é um pastor muito bom, é um profeta, é um revelador e não sei o quê. E ela vai correndo atrás. Ela se deixa enganar. Por quê? Porque é uma criança. Né? É uma criança espiritualmente, ela não cresceu espiritualmente. Por quê? Porque eu posso dizer até mesmo uma preguiça, que as pessoas não querem ler a Bíblia. As pessoas querem receber tudo fácil. Ore por mim, faça por mim. Né? Não, você não tem que esperar nada ou milagre de alguém, não. Você tem que ter sua comunhão com Deus. Você tem que ter a sua vida com Deus, meu amigo e minha amiga. Tá bem? Não está errado você frequentar uma boa igreja, receber orações, tudo bem. Mas cuidado para que os falsos profetas não te levem com doutrinas erradas, como diz aqui, pessoas que usam de artimanhas, de astúcia, para te conduzir ao erro. Ao erro. Tem muitas pessoas que estão vivendo uma vida cristã absolutamente erradas por não conhecer a palavra de Deus, por se deixar guiar por esses falsos profetas. Tá bom? No versículo 15 ele diz, mas seguindo a verdade. Onde é a verdade? Sou eu a verdade? É você a verdade? Alguém a verdade? Não, a verdade é Cristo. Jesus ele disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Jesus é a verdade, ele é o verbo de Deus. Ele é a palavra encarnada. Então a Bíblia é a palavra de Deus, é a verdade. Então você não tem que seguir A, B, C ou D, religião A, religião B, religião C, pastor, bispo, profeta. Não, você tem que seguir a Bíblia, a palavra de Deus. Leia, estuda, medite, conheça a verdade. Ele diz aqui, ó, seguindo a verdade, em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, de quem todo o corpo, bem ajustado e consolidado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio crescimento para a edificação de si mesmo em amor. Tá bom? Então, é isso que o Espírito Santo fala com a gente aqui nesses versículos, né, do capítulo 4, do versículo 1 até o versículo 16. Tá bom? No próximo vídeo que nós gravarmos na sequência, vamos dar continuidade a partir do versículo 17. Tá bom, meu amigo e minha amiga? Então, medite nessas palavras, analise sua vida cristã, abra os seus olhos, não se deixe enganar, desperte, busque a Deus nas Sagradas Escrituras, para que você não siga sofrendo. A Bíblia diz assim, o meu povo sofre por falta de conhecimento. Não é falta de igreja, não é falta de oração, não é falta de pastor, não, é falta de conhecimento bíblico. Tá certo? Então, tá aí o canal, tem vários vídeos meus aí estudando a palavra, veja todos os vídeos, se inscreve aí no canal, veja
desde o primeiro vídeo, pega a sequência, faça uma maratona, faça uma série para você compreender. E faça um voto com Deus, leia toda a Bíblia. Comece pelo Novo Testamento, se você quiser. Entenda as cartas dos apóstolos e você vai ver que o Espírito Santo vai te abençoar de forma extraordinária, tá bom? Bom, se você gostou do vídeo, dá um like e se inscreva no canal se ainda não é inscrito. Se quiser, compartilhe esse vídeo com outras pessoas por WhatsApp, por Messenger, pelas suas redes sociais, né, no seu Facebook, e outras pessoas vão ter acesso ao Evangelho da Graça. Qualquer dúvida, qualquer pergunta, entre em contato comigo, certo? É só escrever aí nos comentários e eu estarei respondendo. Ok? Que Deus abençoe sua vida fortemente, grandemente, no nome do Senhor Jesus. E até o próximo vídeo.